E aí galera, aqui quem fala é o Batman Todo Animes e hoje eu vou fazer um resumão do anime Naka no Hito Genome. E sinceramente, se esse vídeo não der visualizações, eu vou deixar de ser um youtuber de anime e irei me sujeitar a vender os meus onlys. Eu posso fazer uma live, daí a cada R$1 que a galera vai mandando, eu vou tirando uma roupa, tá ligado? E eu já falei pra minha mulher fazer isso pra me sustentar, mas ela tem vergonha na cara e disse que nunca se sujeitaria a essas coisas. Resumindo, eu escolhi mal, mulher, galera. Por isso eu vou ter que continuar me sustentando. E a dica que eu, um homem velho de 26 anos, dou a vocês é a seguinte: foquem nas idosas que podem te dar iPhone. A carne é mole, mas pelo menos você nunca vai ter que ser um adulto na vida. Daí tu vai me perguntar onde eu aprendi isso, né? Logo eu respondo: eu aprendi assistindo o filme Gigolô por acidente. Brabo demais esse filme. 1h e 28 minutos de pura história emocionante. Tirando a zoeira desse vídeo aí, respeito demais minha mulher. Quando ela ver a intro desse vídeo, ela vai me bater. Caso o patrão aí, que é o YouTube, continue deixando de recomendar os meus vídeos, eu terei que fazer aqueles vídeos que o patrão gosta, que é entrar na banheira de Nutella, provar comida de uma cor só o dia inteiro, terminar com a minha mulher e reconciliar de novo. Pois pelo visto, é esse tipo de coisa que o patrão adora recomendar pra todo mundo assistir. Enfim, agora eu já enrolei demais, por isso eu vou tentar resumir ao máximo esse anime pra vocês. Talvez o vídeo demore só 40 minutos. Nesse anime, alguns personagens receberam um convite para participar da beta fechada de um novo jogo. O nosso protagonista aceitou e do nada ele acabou acordando em uma ilha ao lado de uma garota. Ele obviamente foi ver se a garota estava viva, mas ela infelizmente acordou e pensou que ele iria fazer algo de errado com ela. Olha só, após apanhar, ele se apresenta como Akatsuki Hide e a garota fica lá especulando se ele realmente não é um tarado. Do nada, a bosta de um panda gigante aparece e rapidamente o nosso protagonista se esconde com a garota. Mas por ele ser alérgico à mulher, quero dizer, ao pólen aí do Japão, ele espirrou e o urso começou a ir atrás dele. Durante o caminho, um cara aparece eliminando um rato que iria atacar os dois. E eu sou contra a agressão de ratos, pois nos últimos anos eu fui o mestre de duas hamsters, a rata Shogun e a rata Nanika. Infelizmente as duas foram de F esse ano e eu chorei tanto que eu perdi uns 2 kg de líquido do meu corpo. Por isso, atualmente, mesmo tendo medo de ratazana, eu sou contra matar ratos. Chame o bombeiro. Voltando para o anime, do nada, o nosso protagonista sobe em uma árvore e fica em frente ao panda. O bicho espirra no nosso protagonista e, de acordo com a Akatsuki, o panda em momento algum olhou para eles. Por isso dá pra virar amigo do panda e resolver esse problema aí. E após o panda ir embora, um cara chamado Paka-san apareceu e disse que os nossos personagens principais em campo passaram do primeiro teste. Normalmente eles deveriam derrotar o panda, mas como o Akatsuki se tornou um amigo do bicho, eles meio que passaram no primeiro teste. Além de explicar isso, o Paka falou que todos eles tiveram chips implantados em seus corpos. Agora, o objetivo deles aí nesse jogo como influenciadores famosos é fazer com que um certo contador de pessoas que estão assistindo eles chegue a 100 milhões de pessoas assistindo, 100 milhões de visualizações, um dos dois aí. E de um jeito meio macabro, o Paka pediu para eles se esforçarem, como se a vida deles dependesse completamente disso. Um tempo depois, dentro de uma sala, o Paka pediu para todos os personagens que passaram no primeiro teste se apresentarem. Animado, o nosso protagonista se apresenta como um profissional em jogos de fuga, e pelo visto, todas essas pessoas foram sequestradas para tornar esse reality show real. Eu só sei que todos ficaram aí se apresentando, mas como eu tô com preguiça de ficar apresentando os personagens que devem aí morrer no futuro, acredito eu vendo o anime agora, eu vou cortar a apresentação de cada um deles. Assim se inicia o próximo jogo, que deve ser completado por 4 pessoas. No entanto, alguns personagens meio violentos não estavam muito curtindo isso e só queriam ser soltos. Em resposta, o Paka disse que quem reclamar irá ficar preso igual a um certo carinha que virou um momonga aguardando seus companheiros atingirem aí 100 milhões de visualizações. Então, para não virar ossada, 4 pessoas seguiram em frente para o segundo desafio, que é jogar um pouco de tabuleiro hoje. A primeira coisa que o tabuleiro pediu foi água, e eles deram água para a tal da Kokuri-san. O segundo pedido do tabuleiro foi um amigo. Daí, por não serem terapeutas, os caras começam a brigar falando que não desejam se tornar amigos de um fantasma. No entanto, o nosso protagonista se oferece e o tabuleiro diz que sim. E na hora da terceira jogada deles, a Kokuri-san pede o próprio Akatsuki. E após esse resultado sair, o cara começa a ser puxado pela bunda em direção à parede. Nesse momento eu pensei que estava assistindo um anime meio errado, mas na real o tabuleiro só queria jogar o cara pela janela mesmo. E ele só não morreu porque o panda estava ali na janela. Quando o Akatsuki entra novamente na sala de aula, ele aponta para um fantasma sentado na cadeira. Ele pergunta se ela é a Kokuri-san, e ela diz que sim. E também pergunta para o Akatsuki se ele a pegaria ou a deixaria para trás. Em resposta, o cara disse que não perdoaria nem mesmo um cano de PVC. Tendo buraco, ele estaria entrando. E isso deixa aí o espírito feliz. Por isso, a Kokuri-san pede para ele queimar com ela no fogo do inferno. Para resolver isso, o nosso protagonista abraçou o espírito e disse que quando ele morrer, ele iria ser o melhor amigo que ela já teve. No entanto, agora ele não pode fazer aí companhia com ela, então ela deve esperar ele morrer. O espírito curtiu essa resposta e assim todos passaram pelo segundo teste, graças ao Akatsuki. No terceiro jogo, os nossos personagens principais terão que fazer um ovo chocar, e o que nascer desse ovo, eles terão que fazer se dar bem com o Hiraku Genji, que no caso é um garoto popular da escola. Resumindo, um jogo de criação de personagem misturado com um simulador de romance. E novamente nesse jogo, somente 4 personagens podem participar. Então, depois de algumas brigas, os escolhidos foram o nosso protagonista, uma garota de amarelo, um cara profissional dos simuladores de romance e um cara que eu não sei o nome. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi dar um jeito de manter o ovo aquecido a 38 graus, como o Paka disse que deveria ser feito. E na hora do nascimento, eles deveriam pensar na garota ideal deles para fazer o ovo assumir essa forma. Assim,
um panda com uma roupa de colegial usando afro de personalidade amável nasceu. Mesmo essa coisa horrível tendo nascido, a profissional em jogos de criação disse que bastava evoluir a panda que ela iria se tornar muito linda. Enquanto isso, uma mulher estava dando em cima de uma garota do cabelo rosa, e ao fazer isso, ela descobriu que eles podem subir o número de visualizações com outras coisas além dos jogos. E voltando para a panda, bom, ela não estava muito confiante em si mesma. Ela se acha feia, tadinha. Quando ela olhou para o profissional dos jogos aí de simulador de romance, ela acabou se apaixonando. Mas o que importa mesmo é completar o jogo. Então, no dia seguinte, eles levam a criação deles para a escola. Lá, a panda, que se chama Muramura, dá uma olhada no cara mais popular da escola, o tal do Genji. Ele é um professor. Daí, enquanto as garotas estavam ajudando a Muramura a aprender a cozinhar para agradar o tal do Genji, os dois garotas que conseguiram entrar na escola feminina foram lá dar uma olhada no tal do professor Genji. E lá, eles viram que o cara é um nojento. E para piorar tudo, a Muramura foi dar o seu presente para ele. E o cara jogou o bagulho no chão e pisou. Obviamente, ele fez isso pensando que a Muramura já havia ido embora. Mas ela, sem querer, acabou vendo tudo isso. Daí, por ela ter visto o seu lado maligno, o professor Genji iria bater nela. No entanto, o Makino, que no caso é o jogador dos simuladores de romance, bateu no cara e até mesmo o conquistou. Sério, ele conquistou o cara. Feito isso, ele comeu o doce que a Muramura fez. E no fim, ela fez mais doce para todos. E até mesmo perdoou o professor. E ao ficar feliz com toda a situação, a Muramura começou a desaparecer. Nesse momento, ela pediu para os seus criadores a abraçarem. E assim, o jogo terminou. E quando todos que completaram essa fase se reuniram com aqueles que não fizeram nada, eles descobriram que uns dois caras que não estavam jogando foram até uma área que o Paka disse que era proibido. Por conta disso, eles vão ter que participar de um desafio de rank S. E pelo visto, o desafio é fugir ou se livrar de uma planta assassina. Ao fugirem dela, a planta aparece até mesmo transformada na garota do cabelo rosa. E pelo visto, esse é um jogo onde os personagens bons de combate precisam agir. No entanto, o lutador desmaia do nada. E os personagens em ação aí só não morreram porque a planta para ao pôr do sol. E agora eles têm certeza de que mais do que uma planta daquelas irá os atacar. Então, a garota do cabelo branco, a tal da Yuzu, muito linda, gosto demais dela, pediu para o nosso protagonista pegar a cabeça daquela planta. Um tempo depois, o cara com a máscara ao lado da cabeça foi até a Yuzu e lá ele descobriu que ela é completamente maluca pelo nosso protagonista, o tal do Akatsuki. Em resposta, ela pediu para o cara não contar nada, pois isso é meio vergonhoso. Depois disso, ela seguiu com seus experimentos com a planta. E assim, ela arrumou um veneno letal para usar nessas plantas. Então, após montar um plano onde eles devem falar pudim para se identificarem, até porque as plantas podem se transformar neles, os garotos partem para usar esse veneno nas raízes das plantas. E no meio do caminho, eles acham dois impostores daquele cara que só fica dormindo, o Makino. E depois de eliminarem um monte de plantas, os nossos personagens principais retornam para o esconderijo dele. E durante a noite, a garota do soco chamou o nosso protagonista para acompanhar até o banheiro. Ele foi, e do nada, ele também sentiu vontade de ir no banheiro. E quando o cara terminou de mijar no banheiro masculino, a Yuzu apareceu com um martelo. E basicamente ela estava o atacando, pois ela percebeu que esse não é o garoto que ela gosta. Por isso, ela perguntou se ele era o líder de todas as plantas. Afinal de contas, ele tá muito bem disfarçado. E o disfarce dele seria basicamente imperceptível se ela não fosse completamente maluca, retardada pelo Akatsuki, notando completamente tudo que ele faz e todos os jeitos dele. Ao ser questionado, o bicho riu. Então ela foi lá e desceu o veneno nele. No fim, ela se sentiu mal aí por ter envenenado algo que tinha a aparência do seu amado Akatsuki. Por isso, ela ficou lá se agarrando no cara. Bem fofinha ela, daquele jeitinho maluco que todo cara corajoso deseja se envolver. No fim desse episódio, o cara chamado Anya, sim, o nome do cara é Anya, foi lá e deu um soco no nosso protagonista. E no episódio seguinte, por algum motivo, o tal do Anya estava ignorando o Akatsuki. Nesse dia, a Yuzu perguntou se alguém viu aqueles outros dois malucos, e ninguém havia visto eles. Enquanto isso, os dois caras estavam investigando esse lugar onde eles estão. E basicamente, mesmo que existam várias cidades por perto, elas estão completamente vazias, como se tudo isso fosse um jogo criado somente para eles participarem. E durante a noite, com todos reunidos, eles foram levados para uma espécie de festival. E na fase 5 desse jogo, eles terão que participar de uma caçada aos demônios. E para passarem dessa vez, eles precisam evitar que demônios capturem donzelas. Essas são as regras desse jogo. Logo, esse jogo tem duas formas de se passar. Uma é derrotando os demônios, e a outra é salvando as donzelas. Após explicar tudo, o Paka deixou eles em frente à porta do ancião da vila, pois o ancião é quem vai dar os verdadeiros detalhes para ele. E quando o nosso protagonista abre a porta dessa casa, uma garota vem com um cutelo para o atacar. Nesse momento, o cara da máscara a segura. E depois disso, eles se reúnem com o ancião, e o velho explica que a garota os atacou, pois ela está com medo dos demônios. Daí, como os nossos personagens principais vieram para ajudar na luta contra os demônios, o ancião resolveu os aceitar e até mesmo deu alguns itens para eles, que no caso eram roupas de sacrifício. Bom, no fim, os nossos personagens principais decidem aí as pessoas que vão participar da fase dessa vez. Eles montam um grupo de 4 pessoas. No entanto, o ancião disse que os demônios só gostam de mulheres corpudas e com os seios aí bem fartos. Daí, para resolver esse problema, a Yuzu resolveu colocar o garoto dos jogos de simulação de romance como uma espécie de isca e vestido de mulher, pois os olhos do cara encantam qualquer um. E quando o cara da máscara tenta verificar se isso é verdade, ele se sente meio gay, ficando encantado aí pelos olhos do maluco.
Nessa noite, o nosso protagonista também se disfarçou de mulher, e como ele agora estava conversando normalmente com Anya, essa garotinha aí perguntou se eles haviam se entendido, e basicamente, o cara bateu no nosso protagonista, pois ele pediu para o Paka alguns remédios para o Anya poder dormir, afinal de contas, os que ele tem já haviam acabado, e o Anya não queria pedir nada para o Paka, mas o Akatsuki foi lá e pediu, que se o cara não tomar um remédio, ele vai ficar dormindo aleatoriamente no meio do dia. Eu só sei que do nada, um demônio aparece, e pelo tamanho dele, eu acho que não dá pra enfrentar isso não. O demônio logo vê que as duas oferendas são homens, e para piorar, o garoto dos olhos encantadores estava dormindo. Pelo visto, esse demônio é o ancião, e a netinha dele também é um demônio. Então, eles pegaram a melhor garota aí para sacrificar, que no caso foi aquela do cabelo rosa. Daí, quando ela estava sendo levada, o nosso protagonista foi lá e pediu para ser levado junto. E como a Yuzo é uma maníaca pelo nosso protagonista, ela sabe exatamente para onde ele está sendo levado, pois ela meteu um GPS no pescoço do cara. Então, para salvar o nosso protagonista, quem vai atrás dele é o cara de máscara, que se chama Kai, e o maluco com o rosto tampado, que se chama Zakuro. Durante o caminho, os caras foram colocando algumas armadilhas e também foram conversando sobre a irmã desaparecida do Zakuro. Enquanto isso, a Karen estava lá pensando que ela e o Akatsuki iriam virar comida de demônio. No entanto, nosso protagonista descobre uma barra meio frouxa nessa prisão. Por incrível que pareça, ele consegue passar pela barra, mas a Karen, por ter um corpo muito tunado, não consegue. Não sei se isso é triste ou se é algo bom, mas foi isso que aconteceu. A garota demônio chega logo em seguida e, na verdade, ela nem liga se o homem fugiu. Durante a sua fuga, o nosso protagonista acabou se encontrando com o Kai e o Zakuro. Então, ele levou os dois caras até onde a Karen estava. E de acordo com a Akatsuki, a Karen foi despida e transformada em uma empregada chamada Verônica. E o nosso protagonista viu ela ser despida e tal. Enquanto eles conversavam, a Karen estava sendo obrigada a servir a garota demônio, e se ela não fizer isso, ela será eliminada pelo avô da garota. Daí, como a vida da Karen não está exatamente em perigo, os nossos personagens principais em ação decidem encontrar onde o restante das garotas sequestradas estão para poder salvar todas de uma vez só. Então, os caras se separam em busca das prisioneiras, e o nosso protagonista rapidamente achou uma porrada de garotas presas em um quarto. Daí, como o quarto estava trancado, ele foi atrás da chave, mas o ancião demônio apareceu desmaiando o garoto, e quando o velho foi o eliminar, o Paka apareceu mandando ele não fazer isso, pois o demônio ali é apenas um personagem do jogo, e eliminar o Akatsuki é algo que o Paka não irá permitir. Caso seja necessário, o Paka disse que iria reiniciar o jogo, e ao ouvir isso, o demônio soltou o garoto. Após ser solto, o Akatsuki, que estava acordado, perguntou se o Paka não queria ser o seu amigo e fugir junto com ele desse lugar. Em resposta, o Paka disse que não podia, pois ele fez uma certa promessinha aí. Do outro lado da tela, o Zakuro e o Kai se encontram, e pelo visto, a irmã do Zakuro já esteve nesse lugar, e pela explicação do Zakuro, ele foi sequestrado de propósito para esse jogo para poder encontrar a sua irmã, que também foi sequestrada aí. Eu só sei que como o Zakuro estava muito estressado, o Kai o deixou ali e foi buscar o Akatsuki. Ele encontrou o nosso protagonista caído igual verme no chão. Então o Kai o pegou nas costas e, seguindo as informações que o Akatsuki deu, eles reuniram as garotas para poder ir embora. No entanto, o Zakuro não quis partir, pois ele quer saber se a irmã dele passou por aqui. Nesse momento, a jovem demônio aparece, e por ela achar o rosto do Zakuro familiar, o cara já se preparou para partir para cima dela. No entanto, o Kai não deixou lutar, dizendo que pessoas irritadas apenas atrapalham. E o Zakuro, sendo um cara inteligente, entendeu isso e deixou o Kai para lutar. E quando o cara saiu, a garota demônio revelou que não se lembra do rosto de nenhuma de suas bonecas, e que ela estava apenas irritando o Zakuro. No fim, ela chamou a ajuda do seu avô para enfrentar o cara, mas por algum motivo o idoso não veio. Então o Kai facilmente conseguiu lidar com a garota, e até mesmo conseguiu perguntar se ela realmente não conhece a irmã do Zakuro. Ela disse que não, e quando o Kai partiu, ela ficou falando que ele deve ser um bonequinho muito mal amado pela família dele. E depois disso, o Kai relatou tudo isso para o Zakuro, e eles partiram para o próximo jogo, que no caso é se aventurar nas profundezas de uma ruína no meio do deserto e obter o cromossoma 5 do Guardião. Durante o anime inteiro o cara fala esse bagulho de cromossoma e eu não entendo é nada, só fui assistindo e curtindo. E dessa vez, apenas 2 personagens podem participar, sendo essa uma fase para ser realizada em casal, e os sorteados para essa fase em dupla foram a Himiko e o Anya, e de acordo com o Paka, a única regra a ser seguida é que eles não devem mentir um para o outro. Então eles entram nessa ruína, e como o Anya pediu para a Himiko andar perto dele, a garota ficou andando agarradinha nas costas do cara. Durante o caminho, enquanto a Himiko falava sobre as olheiras do cara, as luzes se apagam e vários zumbis aparecem, e enquanto isso rolava, todos que não estavam dentro da ruína estavam se divertindo. E durante uma conversa a sós com o Zakuro, o Kai revelou que está suspeitando um pouco do Akatsuki. Afinal de contas, o moleque só ri, quer ser amigo de todo mundo, não tem medo de nada. Como que pode isso? Tem algo de errado. E de volta às ruínas, esses zumbis só apareceram pois os nossos personagens aí dentro do jogo quebraram a regra dessa fase, que no caso é mentir um para o outro. Quem mentiu foi o imundo do Anya, dizendo que ele estava dormindo muito bem. Daí, como não tem o que fazer, eles começam a fugir dos zumbis, e no meio do caminho, o Anya é quase enforcado. Nisso, o capacete que ele carrega consigo quase caiu em um abismo, mas a Himiko pulou para o segurar. Nisso, ela quase morreu, mas o Anya segurou, para no fim os dois caírem no abismo. Basicamente, esse capacete que ele carrega é do seu irmão mais velho, que sofreu um acidente grave indo comprar chocolate de menta para ele. Bom, eles sobreviveram à queda, e enquanto estava desacordado, o Anya ficou falando sobre chocolate de menta e tal, e a Himiko ouviu tudo. Do outro lado da tela, a Yuzu estava dando em cima da Karen na broderagem, mas o Kai apareceu do nada e avisou que o Akatsuki estava na porta da ruína, muito triste, esperando os dois jogadores dessa fase voltarem. Ao ouvir isso, a Yuzu sai correndo para poder consolar o seu amado Akatsuki. E de volta às ruínas, o
O Anya e a Himiko estavam em frente a uma porta falante que podia sentir dor, e agora os dois deveriam contar algumas verdades para poderem passar desse teste. Nesse momento, o Anya, todo irritadinho, fica falando um monte de bosta, e isso faz a porta se irritar e começar a colocá-los em uma situação muito perigosa, onde o teto começa a descer e o chão começa a subir. Então, os dois falam algumas verdades e tudo para de se mover. Depois que eles fizeram isso, um slime assumindo a cabeça do Akatsuki aparece, e novamente mais coisas estavam acontecendo. Dessa vez, o Zaguro estava perguntando novamente ao Paka se o cara viu a sua irmã. Daí, no momento em que o Zaguro iria arrumar problema com o Paka, o Makino o tirou dali, dizendo que alguém estava chamando o Zaguro. E de volta para a ruína. Bom, os nossos personagens principais em cena deveriam dizer os seus sentimentos sinceros sobre o nosso protagonista. Para Himiko, isso foi bem fácil. Ela elogiou bastante o cara, mas para o Anya foi um pouco difícil e vergonhoso. Mas ele também apenas elogiou o Akatsuki, pois o cara até mesmo joga com ele quando os dois estão com insônia. Assim, eles passaram pela fase e voltaram a ser amigos. Na real, isso só aconteceu depois que eles contaram seus maiores pecados um para o outro aí em frente à porta. E o da Himiko foi bem legal, tipo, ela matou o próprio irmão dela. Resumindo, nunca confie em garotas boazinhas e fofinhas demais. No episódio 7, vemos que aquele bichinho com a cara do Akatsuki continuou com o casal do último jogo. E no dia seguinte, o Anya perguntou como foi que a Himiko matou o irmão dela. Em resposta, ela disse que os pais dela deram o garoto para adoção para poder ficar somente com ela. Depois disso, ele sumiu e com o passar do tempo, o orfanato disse aí que ele morreu. Logo, ela se culpa pela morte dele, sendo que, tipo, a culpa obviamente é do pai e da mãe dela. E o terceiro jogo deles agora será uma fuga das 3 irmãs góticas, a Masava. Elas irão andar lentamente pelos corredores, mas quando o Paka ativar o sininho dele, elas irão andar loucamente atrás deles. Além disso, elas podem jogar 3 tipos de maldições neles, sendo uma roubar a visão e a segunda arrancar os olhos. Já a próxima não foi dita, o anime cheio de furos. Para passar nesse teste, nenhum deles pode ser amaldiçoado pelas irmãs. No entanto, para o game não ser muito difícil, aqueles que forem amaldiçoados podem ter suas maldições resolvidas. Para fazer isso, basta eles encostarem em um player que não foi pego pelas irmãs. E na hora de se esconder, várias garotas ficam juntas. E o Zakuro ficou com o Kai, pois o Paka está pensando em colocar o cara da máscara na sala branca. Então, ele não quer deixar o maluco sozinho. Quando todos estavam escondidos, o sino finalmente toca. As irmãs abrem as portas e os garotos tentam atacar uma delas, mas ela absorve todo o dano. Enquanto isso, a Yuzo, a Himiko e a Karen haviam sido amaldiçoadas. E no meio dessa confusão, a Yuzo pegou no slimezinho achando que eram os balões infláveis aí de um certo alguém e ficou tentando a chamar. Felizmente, o nosso protagonista e o Anya se esconderam bem o bastante para salvar os caras. E depois disso, todos se separaram. E no segundo round, o Anya e o Akatsuki foram pegos e ficaram cegos. E quando o Akatsuki pensou em sair do quarto para se livrar da maldição, ele deu de cara com uma das irmãs na porta. Para piorar tudo, o sino foi tocado e por isso ela abriu a porta do quarto. Os dois se esconderam bem aí mesmo estando cegos, mas o Akatsuki espirrou aí novamente, dessa vez por conta do cabelo do Anya no seu nariz. Felizmente a irmã abriu o armário para dentro, por isso eles conseguiram se manter escondidos. Depois desse round, todos se reuniram, mas todos estavam cegos. Do nada, alguém encostou nas partes íntimas de alguém e por isso uma confusão começou. E nesse round, o único sobrevivente havia sido o Makino, que estava dormindo de boas no quarto. Ele saiu removendo a maldição de todos e agora eles só precisam passar pela última rodada. No fim, todos decidiram seguir a intuição do Akatsuki e ficaram no mesmo quarto que já havia sido aberto várias vezes. Assim, todos eles passaram novamente. E o que mais estava surpreendendo o Paka é que eles estavam passando por todas as fases, mantendo todos os membros intactos. Até mesmo eu me surpreendi nisso. Achei que todo mundo fosse morrer. Que sem graça. No episódio 8, os caras lançam aquele clássico episódio das águas termais. Nesses episódios, obviamente, o objetivo é mostrar as coisas macias. E pelo Akatsuki ter entrado no banho sem ter preconceito com o Paka, o cara foi lá e revelou um segredo para o garoto. Basicamente, bem ao lado do banho deles está o lugar onde as garotas estão se banhando. Depois que o Paka-san dá esse aviso, os garotos ficam pensando seriamente em investigar o banho delas. No entanto, eles viram a Karen destruindo várias câmeras. E ver isso fez eles chegarem à conclusão de que se eles forem pegos vendo elas, eles seriam mortos. Mesmo sabendo disso, os caras continuaram bolando um plano infalível para ver as garotas sem roupa. Mas no fim, a Karen descobriu o plano deles e começou a descer a porrada neles. No entanto, a roupa dela caiu e por isso ela entrou no modo demônio e matou todos eles. Só que não, né? Mas eles meio que morreram mesmo na cena. Depois disso, ainda no mesmo dia, o Kai resolveu subir até o andar da torre Genome, que era proibido. Sim, nesse anime tem uma torre. Os caras mal explicam sobre isso. Só sei que tem uma torre, ela tem vários andares. Provavelmente os personagens devem estar subindo nessa torre. Eu só sei que ao subir nesse andar que era proibido, ele acabou indo parar no quarto branco. E quando todos descobriram isso, eles resolveram ir até o Paka para descobrir o que aconteceu. Lá o Paka revelou que o cara tentou o matar e por isso ele foi colocado no quarto branco. Em resposta a isso, todos fizeram greve dizendo que o Paka provocou o cara a fazer isso. Então, para resolver esse BO e não perder todos os participantes, o Paka resolveu dar um desafio para eles. E basicamente eles terão 72 horas para descobrir a senha de 6 dígitos desse cofre e abrir o caminho para o quarto branco. E a única dica que o cara deu para a senha foi um quebra-cabeça de 30 mil peças. E enquanto eles se ferravam totalmente para montar esse quebra-cabeça, o Kai achou uma passagem secreta por debaixo do quarto branco. E ao chegar ao fim dessa passagem,
passagem, ele deu de cara com alguns pacas de máscara preta e voz diferente aí. Daí, como ele é um dos personagens fortes, ele ameaçou os caras mandando eles tirarem a máscara e tal. Os caras até tiraram a máscara, mas por precaução, eles desmaiaram o Kai com uma arma de choque. E quando o cara acordou, ele descobriu que a irmã do Sakura está ali nesse subterrâneo. Além dela, outras pessoas que acabaram indo parar naquele quarto branco também estão ali. Enquanto isso, o game do quebra-cabeça ainda estava rolando. E lá no subterrâneo, o cara do cabelo loiro deu roupas roubadas para o Kai e algumas informações dizendo que ele estaria há 4 anos. Além disso, o cara disse que eles estão em uma ilha deserta, então não tem como fugir dali. Nesse meio tempo que eles estavam conversando, a tal da Sakura sumiu. E quando o Kai a achou, ela estava procurando peças para montar um rádio. Então, o Kai decidiu acompanhar nessa jornada de merda no subterrâneo. Do nada, quando eles estavam com os pés submersos na água, eles sentiram algo passando por debaixo dele. Nisso, a cena corta para o pessoal lá na frente da porta branca. E basicamente, a Yuzu estava quase desistindo por saber que é impossível montar um quebra-cabeça desse em 72 horas. Então, a Karen foi lá e a pediu para não desistir. Além disso, ela prometeu fazer qualquer coisa que a Yuzu quiser, se ela conseguir resolver aí o quebra-cabeça. Do nada, a Yuzu teve uma ideia de realizar um cálculo forte usando a parte de trás dos quebra-cabeças. Todos eles tinham números, e de acordo com ela pode achar o resultado final aí. E pela Karen ter decorado os números das primeiras peças, a Yuzu conseguiu pensar em um plano aí para encontrar a resposta para a senha. E esse é o famoso momento do anime em que as coisas acontecem e a gente não entende nada. Provavelmente nem mesmo o criador dessa história entendeu o que ele fez. Tudo isso é exatamente como foi feito do início da história até aqui. O cara simplesmente monta desafios complicados e depois os resolve em um passe de mágica, como se o mundo fosse uma maravilha. E deve ser exatamente por isso que o anime tem uma nota 6,5 no MyAnimeList, porque eu tô achando um anime bem divertidinho. Se não fosse isso, se os desafios fossem sérios e fossem resolvidos de maneira séria mesmo, o anime seria perfeito. Mas se tu conseguir ignorar essas coisas, esse anime vai ser bem divertido de se assistir. Eu mesmo tô curtindo. E chegando no episódio 10, o bicho que estava na água era apenas um peixe, e a Sakura segue o seu caminho e tal. Mas o Kai do nada desaparece, e basicamente o cara foi agarrado por um peixe que parece querer dar um beijinho nele. Enquanto isso, o cara que é apaixonado na Sakura estava doido para ir atrás dela. Daí o cara loirinho foi lá e disse que ele também queria ir dar uma olhadinha nela. E de volta para Yuzu com as suas ideias malucas, ela começou a formular um plano que só uma mente brilhante como a dela poderia formular. E de volta para o Kai, mesmo ele sendo um personagem bom de briga, ele acabou sendo salvo pela Sakura, e o peixe gigante continuou seguindo ele. E do nada, aqueles dois caras chegam atirando o peixe e salvando a Sakura e o Kai. E de acordo com um cara de cabelo louro chamado Nanami, há 4 anos atrás existia um teste chamado peixinho dourado. Esse carinha era o alvo, e pelo visto, o peixe continua vivo desde aquela época. E lá em cima, como a ideia da Yuzu era algo que somente alguém com o QI dela poderia fazer, ela acabou ficando apenas com a Karen aí montando as peças. E a Karen não podia fazer nada para ajudar, mas pelo menos a companhia dela é algo bastante importante para Yuzu. E de volta ao subterrâneo, bom, depois de se envolver bastante com esse povo do subterrâneo, o Kai foi convidado a se unir a eles. Em resposta, ele disse que não, pois ele prefere peitar o Paka frente a frente e não ficar fugindo dele. O cara loiro aceita isso, mas ele pede para que eles troquem informações de vez em quando. E voltando para a porta do quarto branco, a Yuzu vomitou e desmaiou. Isso aconteceu pois ela está basicamente há 3 dias seguidos montando esse quebra-cabeça sem parar. E eu pensando que depois daquele episódio tudo iria ser fácil. Ao vê-la assim, a Karen saiu correndo para buscar ajuda. Quando ela saiu, o Paka-san apareceu e ajudou a Yuzu a terminar o quebra-cabeças. E após fazer isso, ele disse para a Yuzu que ela nunca mais deve se esquecer quem é o mestre dela. Resumindo, o Paka-san muito humilde e muito pegador. E de volta para o subterrâneo, o Kai ficou resfriado só de ter dado aquele simples mergulho. Mesmo estando doente, ele perguntou para a Sakura o que ela queria fazer. Se ela queria dar uma mamá, quero dizer, se ela queria ver o irmão dela, ou se ela queria ficar ali no subterrâneo. E ao mesmo tempo que isso rolava, a Yuzu finalmente conseguiu decifrar a senha. Afinal de contas, o Paka ajudou. Daí quando os nossos personagens principais chegaram na porta do quarto branco, o Nanami ficou lá segurando a porta. Afinal de contas, o Kai não tá ali dentro. Daí como não dava para segurar todos sozinhos, ele tentou usar cartas para disfarçar o que estava rolando, fingindo aí ser o Kai. Mas quando esse método não estava mais funcionando e todos iriam entrar na porta, o Kai e todos os subterrâneos chegam ali. E como os amigos do Kai concluíram em um desafio somente para ele poder sair do quarto branco, o cara acabou resolvendo retornar para os seus amigos. No entanto, a Sakura pediu para o Kai não contar nada sobre ele ter encontrado ela. Porém, um tempo depois que ele saiu do quarto, pareceu meio que ele não vai querer manter esse segredo aí por muito tempo não. Ele vai contar já já. E após dar essa pinta de quem vai dar uma de X9 para o irmão da garota, o Kai foi até Yuzu e perguntou se aqueles documentos que ela tem guardado junto das fotos do Akatsuki são atuais. Em resposta, ela disse que sim, os documentos são reais e atuais. E isso provou ao Kai que a Yuzu é a informante direta do Paka. E ela aceitou fazer tudo isso apenas por pura curiosidade, para ver o que acontece ali dentro. Após abrir a boca sobre tudo, a Yuzu falou que a partir de agora, o Kai pode decidir o que irá fazer com ela, pois ela já está cansada de bancar a palhaça nesse jogo. No fim, o cara perguntou se ela vai ser uma inimiga ou se ela irá ser uma inimiga deles. Com um aperto de mão, ela disse que iria ser amiga, Tomodachi. No dia seguinte, do nada, o Paka-san aparece meio envergonhado, querendo chamar todos para participarem do próximo jogo. E ele estava assim por achar que todos odeiam ele, mas graças ao Akatsuki falando que já o perdoou por ter feito o Kai ter sido preso no quarto branco de propósito, o Paka deixou de fingir vergonha e disse para todos, e eles atingiram 50 milhões de visualizações. Resumindo, eles já completaram metade do objetivo final deles. E agora, no 9º jogo, eles foram trancados em uma cápsula de sono gelado, para no fim um jogo
jogo de criação de crianças ser feito. Basicamente, quem acordou do sono terá que cuidar de crianças que representam aqueles que continuam dormindo. E essas crianças obviamente não são humanas, mas elas têm personalidades similares àquelas pessoas aí que continuam dormindo. E se os nossos personagens em cena não completarem essa fase, aqueles que estão dormindo irão ficar lá mimindo para sempre. Pra mim, essa é uma tarefa bem simples, pois basta você cuidar de uma criança e fazer ela ficar feliz. No entanto, tem certas crianças que são bem difíceis de se agradar, e outras que nem mesmo falam direito, como o Makino criança que só quer saber de dormir e ficar sozinho. A primeira a ficar feliz e ficar com a plantinha evoluída na cabeça foi a Rimiko, e o segundo foi o Kai, que só se animou quando a Karen o chamou para sentar no colinho dela. De todos, quem estava dando menos trabalho para cuidar, porém era o que menos ficava feliz, era o Makino. Tudo isso porque quando ele era menor, ele foi traumatizado de diferentes formas pelos seus familiares que viviam brigando entre si, e quando ele dormia, ele ficava sonhando com essas coisas. No dia seguinte, a Karen levou a Yuzo e o Kai para tomar um banho com ela, e isso fez a Yuzo florescer e o Kai florescer mais ainda. Assim eles concluíram o game, pois eles só precisavam fazer 3 crianças florescerem. No entanto, como o Makino não floresceu, eles pediram para o Paka deixar eles fazerem o garoto ser feliz. Os outros personagens que floresceram saíram do sono gelado, menos o Makino. Então todos juntos começam a pensar em algo para fazer o pequeno Makino feliz. Eles tentam de tudo, mas o garotinho não se anima com nada. Então, durante essa noite, o Akatsuki foi até o Makino dormindo e começou a desabafar algumas coisas da sua vida com ele, porque ele não tem memórias da sua família e tal. E durante o seu desabafo, o Akatsuki disse que o melhor seria o Makino aceitar as coisas como elas são e se focar no agora. Ouvir isso faz o cara começar a aceitar a sua nova vida e os seus amigos. E enquanto isso acontecia, todos estavam um por um chamando o Makino pelo primeiro nome dele. Assim, o garoto finalmente floresceu e fez todos darem risada aí com a flor que nasceu na cabeça dele, sendo uma flor aí de cabelo Black Power que ele despertou. Depois disso tudo, o Akatsuki foi perguntar para todos eles se eles acham que o Makino tem namorada. Ouvir isso desde as garotas mega animadas. E o motivo pelo qual o Akatsuki está falando isso é porque quando eles foram acordar o Makino, ele agarrou a Rimiko a chamando de Sumiri-chan. E a coitada da Rimiko ficou cheia de vergonha. Tadinha, nem parece que se sentiu culpada pela morte de seu irmão. Todas as garotas perguntam se a Sumiri-chan não é um petzinho do cara, mas o Akatsuki diz que o pet do cara tem um outro nome. E já que o assunto principal é namorar, o Kai perguntou se mais alguém ali tem namorado ou algo do tipo. Em resposta, o Akatsuki perguntou o que é namorar, e a Yuzo ficou na mesma vibe. A Karen disse que não tem namorado, pois ela estudava em uma escola só de meninas, sendo que a maioria das suas amigas namoravam mesmo assim. Já o Sakuro disse que ele também estudava em uma escola só pra meninos, sendo que os caras também tinham namorado. E o Anya, ao ser questionado, apenas disse que não ter interesse em relacionamentos. Do nada, o Makino aparece e todos perguntam para ele quem é a Sumiri-chan. E ao ouvir esse nome, o cara apenas fica com o rosto coradinho. Um tempo depois, o Akatsuki disse que a Sumiri-chan provavelmente é mais velha que o Makino, pois ele fez uma cara de quem era mimado por ela. Para resolver a idade da garota, a Yuzo sugeriu que todos ali votassem. No fim, todos votaram dizendo que a Sumiri é mais nova que o Makino, menos o Akatsuki. Do nada, o Paka aparece para obrigar todos a participarem de mais um jogo estúpido. Dessa vez, ele deseja que todos participem de uma fase bônus, e para participar, todos terão que usar roupas estilo RPG. E eles também vão ganhar algumas moedas para participarem de mais jogos. Tudo isso para no fim eles juntarem as moedas deles e as trocarem por prêmios incríveis. E os prêmios para o Akatsuki podem ser incríveis, mas para o restante da galera eles não são nada atrativos. No entanto, no meio de tudo, havia um prêmio que dava direito a ter um pedido realizado pelo Paka-san. E depois que as regras foram mostradas, os jogos de apostas finalmente se iniciaram. A Karen vai lá jogar um jogo de cartas e ela fica toda feliz achando que ganhou, mas a real é que ela havia perdido. Enquanto isso, o Anya e o Sakura estavam brigando para ver quem era o melhor nas apostas. E ao ver os dois caras se agarrando, a Rimiko foi lá e usou seu famoso flashbang para deixar os dois caras cegos. Sim, durante o anime ela usa isso direto, mano. Só que tu tem que assistir pra poder ver, né, mano? Imagina se eu for ficar detalhando aqui um segundo que ela usa o flashbang. Depois disso, a maioria da galera foi apostar em uma luta de plantas mímicas. Nela, o personagem do Anya venceu a batalha e o cara ficou todo feliz. No entanto, ele havia apostado em outro personagem, por isso ele perdeu todas as suas moedas. Para recuperar, ele ficou pensando em forçar o Paka ao dar mais moedas, mas a Rimiko o ameaçou com uma granada de luz e o cara parou com essas ideias violentas. Do nada, o Kai e o Sakura entram em uma sala cheia de cano do Mario. O Kai entra no cano e um tempo depois, ele sai do cano gigantão, fazendo uma referência ao Super Mario. Desse jeito, o tempo foi se passando com todos jogando, até que todos encontraram uma espécie de jogo com casas e dados. O Akatsuki segue em frente para participar desse jogo, e por mais estranho que isso pareça, ele é designado para uma luta contra aquele slimezinho com o rosto dele. Aí ao invés de lutar, ele abraça o bicho, fazendo amizade com ele. Assim, ele seguiu em frente com o jogo, porém todo mundo achou o jogo estranho e deixou o cara lá sozinho, apenas com a Rimiko observando. Daí ao andar mais casas nesse jogo, o Akatsuki acabou sendo engolido por um piso. Nisso, todos foram procurar o cara, daí o Paka teve que vir e dizer para eles que o garoto está a salvo. No entanto, restam apenas 17 minutos para essa fase terminar, e esse lugar que o Akatsuki caiu é uma armadilha bem difícil de sair. Então,
para ajudar o Akatsuki. Todos resolveram que a Karen deveria usar as moedas dela para tentar cair na mesma armadilha que o Akatsuki. No entanto, a garota falha miseravelmente. Felizmente, o Makino ganhou uma quantidade absurda de moedas em um jogo, e ao invés de usar as moedas para tentar ir lá salvar o cara, eles resolveram jogar um jogo mais fácil contra o Paka para fazer o libertar o Akatsuki. Sendo que, tipo, o Paka disse que tinha um bagulho lá especial que eles poderiam receber um desejo aí dele, mano. Bastava os caras usar isso, velho. É coisa do roteirista, né? Eu só sei que tudo deu bastante certo no fim. Exatamente como eu já disse pra vocês antes, tudo acabou sendo resolvido de maneira fácil. O anime terminou com todos em uma praia, sendo chamados pelo Paka para participarem do próximo desafio. Bom, esse foi um anime bastante divertido, que valeu a pena assistir para me divertir. Eu pensei que ia ser um anime sério, onde os personagens morrem ou realmente se ferram em algum tipo de jogo sinistro, mas ele na real foi um anime bem de boas mesmo. Agora eu só vou ficar esperando aí pela segunda temporada para fazer outro vídeo sobre ele aqui pra vocês. Curtiu o vídeo? Deixa o like, compartilha com seu amigo. E é isso. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Se pá, daqui a 2 ou 3 dias como sempre. Beijo, fui.